E a minha Bíblia chegou, ele veio trazer a Bíblia aqui, ó. Glória a Deus. Agora é voltar a ler com firmeza, né? Que bonito. Glória a Deus, estou feliz. Estava sonhando por esse momento. É difícil ficar sem aquela Bíblia que a gente está acostumado, né? Aqui a capa velha dela. Aqui ele personalizou a capa. Eu não tinha pedido meu nome, mas está meu nome para ninguém roubar. Está escrito Bíblia Sagrada e aqui está o que eu tinha sugerido, né? Fazer uma cruz. Eu acho que a cruz é o nosso símbolo, né, irmãos? A cruz vazia, de preferência. E estava muito bonito. Depois agradece teu pai lá. Mandei uma mensagem para ele já. Vou até estrear aqui no culto. Irmãos, eu não sei se você percebeu, todos pegaram o boletim hoje? Sim? Se você não pegou, você pode pegar. E nós temos uma novidade aí para a igreja, que tem a ver com todo esse mover que a gente quer promover aqui na Pão. Nós temos aí esse guia de oração, irmãos, foi o seguinte. Todos assistiram o Quarto de Guerra? Aquele filme? Filme Quarto de Guerra. Quem não assistiu ainda, acho que ainda, não sei, acho que deve ter saído do cinema, mas já deve estar em DVD, tem na loja americana. Paz. Tem uma irmãzinha aí, fazia tempo que a gente não via, né? Bem-vinda, Adriana. Bem-vindo a todos, aliás, né? Que Deus abençoe essa tarde e que seja uma bênção aí para toda a igreja, esse tempo de culto, essa reunião e unidade entre os irmãos. E aí, o que acontece? Eles disponibilizaram no site deles um PDF contendo um guia de oração. E essa oração, na verdade, ela é direcionada pela palavra de Deus, tá? Não são todos os dias que tem um versículo específico, mas existem pedidos específicos para cada dia. E aí nós fizemos aí uma sequência de 40 dias com base em cada um desses dias que eles propõem de oração. Então, por exemplo, a primeira etapa é uma etapa de oração por avivamento pessoal. Quantos aqui não querem ser mais avivados pelo Senhor? Amém? Todos nós precisamos estar na presença de Deus e experimentar mais do Senhor. Então, nos 8 primeiros dias, nós vamos ter uma oração mais voltada para nós, pedindo para que o Senhor venha nos dar sede da palavra, pedindo para que o Senhor venha examinar os nossos relacionamentos, para que nós sejamos pessoas de oração. E para quem viu o filme, viu que as orações eram feitas com base na palavra de Deus. E é um jeito que talvez a gente precisa aprender a orar. Né? Abrir a palavra de Deus e falar, Senhor, me direciona para orar a tua vontade. Porque às vezes a gente fica nos conflitos porque a gente quer orar a nossa vontade. E aí você fala, o Senhor não responde a minha oração. Não é que ele não responde, às vezes ele já respondeu, mas não é a sua vontade, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. E nesse culto hoje nós vamos trabalhar um tema que tem a ver com isso também. Então a proposta é que todos os membros da Pão, todos aqueles que fazem parte, que estão andando conosco, que vão nas células, que vêm aos cultos, até mesmo os visitantes ou amigos que você quiser distribuir, nós temos mais dessa folha, todos possam se envolver nesse movimento de oração. Nós sabemos que não é esse protocolo aqui que se a gente seguir vai dar certo, mas eu creio que se cada coração se inclinar para orar e buscar o Senhor, como foi dito aqui no período inicial de oração, com certeza o Senhor vai ouvir e vai curar muitas áreas. O Senhor vai curar a igreja, o Senhor vai curar a nação, o Senhor vai fazer uma obra maravilhosa no nosso meio. E eu acho que nós temos que aprender como corpo a crescer em oração. Um cristão sem orar é basicamente como um nadador que não respira, né? Daqui a pouco ele vai começar a boiar porque está morto, está lá flutuando assim só, né? Então nós precisamos aprender a orar. E eu acho que isso aqui é uma maneira de incentivar a igreja toda a se mover na mesma direção. Igual o nosso plano de leitura bíblica que a gente fazia, de leitura do Novo Testamento, Antigo Testamento, depois lemos a Bíblia inteira mais uma vez. E aqui no boletim, toda semana você encontra a sequência de textos bíblicos. Tá? É só uma direção, irmãos, mas é importante, nós estamos incentivando a leitura da palavra e a oração. Sem isso não existe vida cristã. Né? E não tem como a gente ir na casa de cada um, bater na porta e falar, e aí, vamos orar, vamos ler a Bíblia? Não, você tem essa responsabilidade diante do Senhor. Então é uma maneira que nós encontramos de incentivar cada um, inclusive os mais novos, né, Lucas? A já ficar firme na oração, juntar aí com esse grupinho de jovens e começar a interceder, orar, porque vocês são a próxima geração que vão seguir aí na obra de Deus. E nós estaremos um pouco mais sábios, né, experientes, e iremos simplesmente dar uma retaguarda para vocês. Então é importante que a igreja toda esteja em oração. Amém? Vamos todos abraçar esse compromisso? Esse compromisso não é com o Alberto, não é com o pastor, não é com o seu líder de célula,
Esse compromisso é com Cristo. Então vamos orar ao Senhor, amém? Nós levamos para a liderança achou uma boa ideia, e na sequência nós já começamos a colocar em prática, e vai começar a partir de amanhã, tá bom? Então esse é um aviso importante para a gente dar no começo do culto, eu não queria deixar de dar isso, senão ia passar, eu ia esquecer. E nós vamos falar um pouquinho agora da mensagem de hoje. Antes de entrar na mensagem de hoje, eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu comigo ontem. Eu tinha incentivado o pessoal do louvor a participar de um workshop que o meu professor do Canción, que me dá aula de guitarra, tinha convidado a gente. Eu achei que ia ser uma boa possibilidade para a gente enxergar um pouquinho como é que funcionam outros ministérios, como é que as pessoas estão ensaiando, o que elas estão tirando de música, como é que eles se relacionam com a igreja. Só que aí não deu certo, porque nós temos vários compromissos aos sábados. Mas aí na última semana, o Valde ligou para mim e falou: Alberto, você não quer compartilhar uma palavra lá? Eu falei: mas qual que é o tema? Aí ele: Salmo 33:3. Aí eu fui ler, né? Eu falava sobre você tocar com habilidade ao aclamar ao Senhor. Aí eu falei: isso aqui é muito tendencioso, né? Eu vou chegar num lugar que tem um monte de músico querendo aprender música e vou falar: vocês têm que tocar bem ao aclamar ao Senhor. E eu falei: Deus, o que o Senhor quer que eu fale ali, né? E aí eu acabei compartilhando um pouquinho da minha experiência aqui na Pão. Como eu me converti, o que eu era antes, o que eu sou hoje, né? E foi muito boa a experiência, aquela troca com aquele pessoal. E era uma igreja metodista. Eu nunca tinha estado numa igreja metodista. Eu conheci alguns pastores, por exemplo, o pastor Wilson de uma igreja metodista. E eu fiquei assim impressionado do envolvimento deles, do ânimo que eles tinham ao estar participando daquele momento. E você realmente vê que Deus está levantando adoradores em todos os lugares. E foi essa, assim, a tônica da mensagem, né? Não só músicos, mas pessoas que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Eu falei do começo da Pão, né? A gente vinha aqui, o louvor nem era talvez tão bom quanto hoje. Era até um pouco mais precário, né? Tanto pelo equipamento quanto pela habilidade dos músicos. E depois o pessoal foi evoluindo, mas no começo, mesmo sendo tão simples, a presença de Deus era tão visível. E eu compartilhei isso com eles. Foi a primeira vez que eu entrei na Pão. Começou lá o louvor, eu nem conhecia as músicas, não conhecia ninguém, comecei a chorar, porque a presença de Deus estava aqui, era muito perceptível. Então, o coração do adorador é muito importante. O coração do cristão, diante do momento de louvor, diante do momento de oração, diante de um culto, o coração do cristão faz toda a diferença. E lá em João 4 fala que o Senhor está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, irmão, se você está perdido, não tem foco, fala assim: Senhor, eu quero ser um adorador. Eu quero que o Senhor me encontre e que eu seja um adorador que adora em espírito e em verdade. Né? Então eu compartilhei isso com o pessoal. No final eu fiquei meio assim: nossa, cara, acho que eu fui meio confuso em alguma parte da exposição. Mas depois o Valde me deu um feedback e falou que o pessoal recebeu bem. Não pela mensagem em si, mas por acertar esse ponto essencial. Né? Com certeza um workshop tem o objetivo de fazer todo mundo: eu preciso tocar melhor. Mas não é esse o foco de Deus. Você pode ser o melhor músico, você pode ser o melhor profissional na sua área. Mas isso não significa que o seu coração está inclinado para fazer a vontade do Senhor. Então, irmãos, isso tem a ver com o nosso foco. Adoração ao Senhor em primeiro lugar. Oração, ter aquele coração na presença de Deus, de querer buscar. E terceiro, missões, fazer aquilo que o Senhor pediu para você fazer. E no tema de hoje, que fala: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós vamos centralizar Cristo em todas as esferas da nossa vida. Nós vamos centralizar Cristo como o Senhor da igreja. E nós vamos propor esse crescimento. Não um crescimento pessoal somente. Eu preciso melhorar meu salário. Eu preciso conhecer um idioma a mais que vai me dar mais possibilidades. Eu preciso isso, aqui. Não. Mas um crescimento em Cristo. Para avançar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Então, esteja atento. E como eu orei, que o Senhor esteja falando a cada coração. Não pelo pregador, porque o pregador tem muitas falhas, né? Não é a gente que vai fazer algo no coração da igreja, mas o Espírito Santo através de nós. E que isso possa ser disseminado aonde você for. Que essa mensagem entre no seu coração e você compartilhe com outras pessoas. Porque eu percebi que é algo que toda igreja precisa ouvir. Quando eu falo igreja, eu não falo pão da vida. Eu falo igreja espalhada no mundo todo, amém? Primeiro trecho, então, nós vamos abrir em Efésios 4, de 1 a 6. Vamos reestrear minha Bíblia aqui. Todos abriram a palavra? Efésios 4, de 1 a 6.
Estamos acordados, animados, amém? Acabou de comer uma feijoada. Se você está assim, vem para frente, né? Aí, de vez em quando dá para dar umas cutucadas. Vamos lá. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Amém? Primeira coisa importante, irmãos, esse trecho está sendo escrito para a igreja de Éfeso. Essa carta, essa mensagem se destina para a igreja. Porque de repente você vai falar para um cara que é não cristão, que só existe um Senhor, que é Pai de todos, é sobre todos, por meio de todos e em todos, ele fala, então beleza, então eu estou igual a você, não preciso ir para a igreja, não preciso me converter, não preciso me batizar. Não, não é essa a mensagem está direcionada para nós cristãos. Então, o primeiro ponto que a gente quer trabalhar, Paulo está falando assim, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Esse viver tem a ver com o caminhar, a maneira como nós caminhamos aqui na terra, a maneira como nós caminhamos em nossa vida cristã. Então ele falou assim, eu sou prisioneiro no Senhor, eu não tenho para onde fugir, eu estou preso no Senhor, tanto fisicamente, ele realmente estava preso quando estava escrevendo, mas ele estava dizendo que ele pertence ao Senhor. Ele está falando, vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam, ou seja, andem, caminhem nesse nível de compromisso que o Senhor quer com os seus filhos, que o Senhor quer com cada cristão. Então, caminhar, o viver, vai implicar um compromisso. Não tem como você falar que se converteu, que você ama o Senhor Jesus, se você não tem um compromisso com Ele. E muito mais que isso, que você não tem um compromisso com a igreja do Senhor aqui na terra. Que você não tem um compromisso com o reino de Deus. Nós temos que chegar diante do Senhor e realmente deixar Ele ser Senhor de toda a nossa vida. Permitir que a nossa vida, o nosso viver, alcance todas as áreas com Cristo. Na igreja, fora da igreja, no trabalho, na família. E isso é uma mensagem que Paulo está falando para essa igreja. Se você pegar os capítulos anteriores, por exemplo, o Paulo vai apresentar o porquê que nós devemos viver de maneira digna desse chamado, dessa vocação. Por exemplo, se você pegar o Efésios 1, do 20 ao 23, ele vai falar que nós devemos compartilhar do governo de Cristo sobre a nova criação. Então, Cristo, quando veio, morreu na cruz, ele permitiu que nós tivéssemos uma nova atitude para com toda a criação. Efésios 1, 20 do 23 fala o seguinte: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à direita de Deus nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Esse é o governo de Cristo, ele está acima de tudo, de todos, de qualquer nome, de qualquer coisa, o Senhor está acima de tudo. E aí, nesse momento em que ele fala, vocês devem viver de uma maneira digna da vocação de vocês, ele está falando, saiba compartilhar esse governo de Cristo em todas as esferas. Onde nós estivermos, não existe distinção, não existe uma separação do que é sagrado e o que é secular. Aonde você está, aonde eu estou, nós estamos levando Cristo. E esse Cristo que nós estamos levando é esse Cristo que está acima de todas as coisas. Isso aqui tem tudo a ver, porque nós estamos falando, cresça em tudo que é cabeça, Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós estamos debaixo dessa influência, daquele que está acima de todos, daquele que governa, daquele que está sobre toda autoridade, sobre todo poder e sobre todo domínio. Isso é um fato muito importante, porque isso significa saber quem é Jesus. E muitas vezes nós cristãos, nós temos medo de nos apresentarmos ou nos expormos, mas nós estamos servindo a esse Senhor. Compartilhar o governo de Cristo diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Onde você está no seu trabalho? Eu tenho ouvido algumas histórias. Uma irmã compartilhou numa célula, por exemplo, que onde ela trabalha, ela teve oportunidade de saber a história de uma certa pessoa. E essa história era muito complicada. E é uma história que você sabe que não tem como
haver uma libertação, não tem como haver uma salvação, se não for por meio da oração. Essa irmã, que ela fez? Começou a orar. Ela entendeu que o governo de Cristo, ele é sobre todos, sobre toda e qualquer situação. E lá naquele momento, talvez não pregando inicialmente, mas ela começou a orar por aquela situação. E por quê? Porque reconhece que Cristo está governando. É isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. E isso nós vamos começar a ter experiências, nós vamos começar a crescer naquele que é a cabeça, Cristo. Outra coisa, além de compartilhar do governo de Jesus, de ser parte do templo celestial. O que isso quer dizer? Por que você está falando isso? A gente nem leu sobre isso, mas nós estamos falando dos capítulos anteriores até que ele chega e fala, portanto, eu rogo-lhe que vocês vivam de maneira digna da vocação. A outra questão é essa, de nós sermos partes do templo celestial de Deus. Efésios 2, 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. E nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha a obra que Deus está fazendo na igreja. Quando eu falo igreja, a gente tem que pensar na igreja universal. A igreja que está espalhada no mundo todo. Ele fala, vocês já não são mais desconhecidos. Nós não somos mais forasteiros, mas nós somos chamados para fazer parte dessa família. E dessa família de Deus, nós vamos ser edificados sobre esse fundamento dos apóstolos, a palavra de Deus, o fundamento dos profetas, a palavra de Deus. E aí em Cristo, que é a nossa pedra angular, ele vai começar a edificar esse templo, esse santuário para Deus. Isso aqui tem tudo a ver com o que nós vamos tratar desses trechos de Efésios. É começar essa ideia da unidade. Mas eu estou trazendo esses versículos para a gente ver que esse chamado, essa vocação que nós recebemos, ela implica em responsabilidades. Jesus me chamou, glória a Deus, eu sou uma nova criatura, mas continua vivendo igual. Então você não sabe que Cristo está governando. Você não está edificando, ele não está fazendo parte desse templo celestial que o Senhor quer edificar através do Espírito dele. Então esse chamado ele vai trazer as próprias responsabilidades. No versículo 3, o Paulo traz uma direção de como abraçar essa responsabilidade. Ele fala assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele não está falando, vocês têm que se esforçar para promover a unidade da igreja. Ele está falando, vocês têm que se esforçar para conservar a unidade da igreja. Isso é importante, irmãos, porque, principalmente nos dias de hoje, onde cada um tem os seus pensamentos, cada um tem as suas metas, cada um tem os seus objetivos, os seus sonhos, os seus achismos, a gente começa a falar e ditar o que deve acontecer ou não na igreja de Cristo. E nós esquecemos do governo de Cristo, nós esquecemos que o Espírito Santo está edificando um santuário para Deus, e nós começamos a ser impulsionados pela nossa mentalidade secular, nossa mentalidade até mesmo pós-moderna, com todos aqueles conceitos que a gente já trabalhou em várias mensagens. Mas ele está falando, a ideia é de guardar o que Deus já conquistou em Cristo. Quando ele fala que nós não somos mais estrangeiros, forasteiros ou qualquer coisa do tipo, ele está falando, agora vocês são conhecidos de Deus. Vocês fazem parte da família de Deus. Ele está falando isso para a igreja. E uma vez que nós fazemos parte desse corpo, a nossa função é guardar essa unidade do Espírito. Cristo na cruz, ele foi lá e conquistou isso. Seria impossível, por exemplo, pega aí o Patrick, a gente começar a querer começar uma igreja. Eu não estou falando de um templo físico, mas querer promover tudo que o Espírito Santo promove num lugar. A gente não consegue ser político o suficiente para conciliar as pessoas. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que traz identificação em cada um de nós, para que a gente possa crescer naquele que é o cabeça, que é Cristo. Então aqui a gente vê nesse trecho de Efésios 4, de 1 a 6, que nós estamos lendo, um fundamento da unidade do corpo de Cristo. E uma coisa interessante, não sei se vocês perceberam, esse chamado à unidade, ele vai trazer 7 vezes essa palavra, ou uma, né? Por exemplo, ele fala, existe só um corpo, existe apenas um Espírito, e a esperança para a qual todos nós fomos chamados é só uma. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo
e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele usou 7 vezes essa palavra, para mostrar a importância, para fundamentar a ideia de unidade no corpo de Cristo. Então, diante de tudo isso, é possível a gente caminhar sozinho? Uma pergunta. É impossível. Não tem como nós caminharmos sozinhos na vida cristã. Não tem como nós crescermos ou sairmos representando a Cristo se nós não estamos juntos com o corpo de Cristo. Então, a unidade em Deus, esse primeiro ponto que nós estamos trabalhando, é fundamental. E aqui ele falou, preservem, guardem essa unidade do Espírito. Essa ideia de só ter um Deus e Pai de todos, é exatamente esse o fundamento da nossa unidade. Nós participamos de uma família, a família celestial. O que nos une? O amor do Pai, o próprio Pai. Ele nos torna membros da mesma família. E aí existe até uma frase que é bem conhecida de todos, né, e que falam que você, na verdade, você não vai escolher os seus irmãos. Você não tem como escolher. Você foi escolhido por Deus. Mas eu não posso começar a falar, você vai para o céu, você também, você vai morar do meu lado lá no lar celestial, o Alex vai ficar também pertinho de mim. Não. É o Senhor que vai designando aqueles que Ele vai chamando. E a família vai sendo formada, e esse templo vai sendo edificado. E a unidade, ela precisa ser preservada. Para não ficar uma coisa muito, assim, conceitual. Talvez, na nossa vida, a gente não está conseguindo manter uma unidade com o corpo de Cristo. Talvez a gente não esteja conseguindo lidar com alguns relacionamentos, sejam familiares, sejam dentro da própria igreja. E aí cabe a você nesse momento sondar o teu coração e pedir, Deus, quais são os relacionamentos que estão truncados? Em que momento eu preciso realmente entender aonde eu preciso perdoar, aonde eu preciso ir lá e reconciliar? Porque essas coisas, elas atrapalham essa unidade do corpo. E aí ele fala, né, nós temos que suportar uns aos outros com amor, ser paciente, ser humilde, dóceis. Como é difícil essas características hoje em dia. Por quê? Porque o ego é mais alto, é mais forte. Então, é isso que Paulo está trabalhando, essa ideia da unidade. Por exemplo, essa unidade de Deus é tão bonita, é algo tão especial que Deus tem para a igreja. Eu não sei se você vê algo maravilhoso nisso, eu vejo. Por exemplo, eu posso sair daqui e ir lá para Belo Horizonte. De repente você, não vou pegar eu, você sai daqui, vai para Belo Horizonte e vai para a igreja do pastor David, onde ele é pastor. Você vai ver vários irmãos que você nunca viu na vida, mas de repente eles vão chegar e vão te receber, vão te acolher. Você vai falar, o que é isso? Isso é a família de Deus, irmãos. Isso é algo que o Senhor tem para cada um de nós. Você sai daqui, você vai para um outro país, vai estudar algum idioma, vai estudar algum curso, e de repente você encontra um grupo de cristãos. Eles te abraçam, cuidam de você, te discipulam, te direcionam, fazem você crescer. O que é isso? É a família de Deus. A Carol recentemente está indo para os Estados Unidos, né? Já começou assim, né, o caminho, né? Deus colocou irmãos, de repente ela já não tinha nem onde morar, e uma pessoa abriu a casa, e assim Deus vai abrindo as portas, e a família de Deus vai trabalhando para edificar o corpo. São coisas muito práticas, irmãos. Eu sei que parece ser algo muito conceitual, mas é algo prático. O Paul Washer, por exemplo, ele disse que ele estava na dúvida. Será que eu faço uma pós-graduação, não, doutorado na área de teologia? E ficou naquele conflito, e de repente ele falou que Deus mandou ele lá para a selva do Peru. Imagina, uma grande diferença, né? Um teólogo acadêmico que gosta de estudar, gosta de estar no meio dos livros, gosta de buscar a Deus dessa forma, e de repente ele vai lá para o campo missionário, no meio de uma, não sei se é tribo que pode se chamar, ou aldeia, no Peru. E ele disse que um dia, não sei o que aconteceu, que eles estavam num carro, indo por um caminho, e eles tiveram que saltar daquela estrada, daquela trilha, e se esconderam no meio da selva. E naquela selva parece que, sei lá, 80% daquele lugar era tomado por um grupo que é uma facção. E aí ele e o Paco, né, que era o colega dele, começaram a orar. Senhor, nos dá uma direção para sair daqui. Nós estamos no meio da selva, não tem para onde nós irmos, para onde nós vamos? E aí ele falou que ele foi foi andando, ouviu algum barulho, começou a seguir esse barulho, e quando viu, chegou numa certa aldeia. E a preocupação era, será que essa aldeia é tomada por essa facção? Ou será que eu vou poder entrar ali, ser bem recebido e acolhido? E aí ele viu um cara na sarjeta assim e perguntou se ali haviam hermanos, né, que é como os cristãos se chamam. E aí indicaram uma casa de uma senhora. E aí quando eles bateram na porta,
ele falou em espanhol, não vou tentar pronunciar aqui, que meu espanhol está pior que o meu inglês. E aí ele falou assim, existe algum hermano aqui? Aí na hora ele falou que essa senhora puxou ele, puxou o amigo dele, fechou a porta, mandou chamar os irmãos e se reuniram na casa dela. Ele falou, isso é a unidade do corpo de Cristo. Ninguém me conhecia, ninguém sabia quem era o Paul Washer, ninguém sabia o que era a teologia, mas lá havia um grupo de cristãos que enxergavam o corpo de Cristo. E ali eles tiveram um tempo abençoado. Irmãos, é impressionante, você consegue identificar onde tem um cristão. De repente você está andando na rua, entra no supermercado e começa a conversar com alguma pessoa. Em poucas palavras você consegue chegar na próxima pergunta. Por acaso você é cristão? Agora eu te faço a pergunta. As pessoas conseguem andar na rua e identificar que você é um cristão? Mas é muito bonito quando isso acontece. Porque é o Espírito Santo movendo no corpo. É a igreja de Deus espalhada em todos os lugares. Se você tem esse conceito de que a igreja é o lugar que você vai no domingo, queima isso, cara, está errado, não tem nada a ver. Aqui é o lugar que nós nos reunimos para celebrar o Senhor, para compartilharmos a mesma visão, para andarmos juntos, sim, mas a igreja está espalhada no mundo. E nós podemos encontrar os nossos irmãos em qualquer lugar. E aqui, de uma certa forma, é onde o Senhor nos uniu, para nós começarmos a exercitar os nossos dons, para começar a exercitar o nosso chamado, para tentarmos viver de maneira digna da vocação que nós recebemos, amém? É por isso que você está aqui na Pão da Vida. Existem tantas igrejas. Várias vezes eu me perguntei, Senhor, eu não sei quantas igrejas existem no Brasil ou em São Paulo, questão de número mesmo, quantidade. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor me levou até a Pamplona 988 e lá estou. E lá nós temos trabalhado junto com o corpo de Cristo, lá tenho sido edificado, lá tenho tentado edificar o corpo e eu tenho visto o Espírito Santo atuar. Então, irmãos, a unidade é algo muito precioso para Deus. Se nós pensarmos na ideia da Trindade, eu não vou tentar ficar explicando a Trindade, mas uma coisa que até uma criança de 2 anos vai entender, é que Pai, Filho e Espírito Santo, eles vivem numa unidade. Eles se relacionam. Desde a eternidade, Deus parece que ama essa ideia da unidade. E aí Cristo viu todo mundo separado de Deus, todo mundo, cada um indo para o seu caminho, na verdade todo mundo indo para o mesmo caminho, né, que era o inferno, era para as trevas, e Ele se dispõe a vir e viver entre nós, e a partir disso, nós somos feitos um com Ele. E nessa unidade nós somos aceitos por Deus. Nessa unidade nós fazemos parte de Deus. E é algo maravilhoso. Se a unidade da igreja, a unidade do corpo não te atrai, algo está errado no coração. Porque Paulo, ele determinou esses capítulos todos para falar dessa unidade. Só existe uma fé. Nós somos chamados numa só esperança, a esperança que Cristo vai voltar e vai chamar a igreja. E só existe um Senhor, só existe um batismo. Não precisa ficar se batizando 10.000 vezes em várias igrejas, não. Um batismo, que é aquele que você confessa que Cristo é o seu Senhor. Então eu vejo que o corpo de Cristo é algo maravilhoso. Nós precisamos aprender a amar a igreja, irmãos. Sim, aqui a igreja local, principalmente, porque nós fazemos parte. Porque eu acho que é muito difícil alguém que não ama a igreja local conseguir praticar o amor na igreja universal. Não a igreja universal, né? O corpo de Cristo espalhado ao redor do mundo. Está tão difícil, né, a gente conseguir trazer um termo, porque hoje em dia são tantas denominações, enfim. Mas normalmente, teologicamente, a gente fala uma igreja católica, é uma igreja universal. Aí a gente fala igreja católica, o pessoal pensou, então eu tenho que ir na igreja católica? Não, nós estamos falando do termo. A igreja universal, que está em todos os lugares. Daqui a pouco vamos falar igreja cósmica, né? Sei lá, vamos começar a inventar outros nomes para poder chegar onde a gente quer chegar. Olha como o ser humano é difícil. Isso tudo por quê? Porque não existe a preservação da unidade. Eu estava lá entre os metodistas, né? E eu estava empolgado, vi tanta gente assim, estava bem cheio o templo. E aí, cara, o bispo era igualzinho eu. Tipo, se passar 20 anos e você olhasse aquele cara, você vai falar, esse aqui é o Alberto daqui a 20 anos. Aí eu olhei assim, eu estava sentadinho assim, esperando ser chamado. Aí eu olhava o bispo e falei, mano, esse cara parece comigo. Ficava na minha, né? E aí uma hora um pastor gordão me chamou, falou, eu queria chamar o ministro Alberto. Mas bispo, fica aqui, deixa eu colocar vocês um do lado do outro. Aí eu olhei para ele me cumprimentando assim daqui a 20 anos. Era muito estranha a sensação. Mas ali eu pude perceber essa unidade. Os caras nem me conheciam. E aí a gente entrou nessa brincadeira. E aí, às vezes a gente pensa, não, o cara é o bispo, né? O cara é mó intocável. Não, o cara é gente boa. O cara olhou de igual para igual, cumprimentou. E agora uma coisa que tem a ver com a unidade nessa reunião.
Sabe quem estavam reunidos ali? Só os metodistas. Metodistas de todo quanto é lugar, mas eram só metodistas. E eu comecei a perceber como nós não entendemos essa ideia da unidade. A gente pensa assim, não, a ideia da unidade é a gente andar só a nossa célula, só a nossa panelinha. Se alguém vier, a gente tem que proteger essa unidade. Não é isso que Cristo está falando. Ou então como igreja, não, a Pão da Vida precisa botar uma cerca aqui, não pode deixar entrar ninguém de fora. Tem denominações que fazem isso. E a gente tem aprendido no coach com os pastores, esquece isso. Não é a denominação, é o reino de Deus. A Pão, ela tem uma unção especial. A Pão, ela funciona no reino de uma forma que só ela funciona. E você faz parte disso. Honre esse posicionamento, honre essa responsabilidade, esse compromisso. Porque nós estamos prestando conta ao Senhor. Mas lembre-se que o reino não se limita a este lugar. E aí nisso a gente vai ficando cada vez mais fechado. Aí vira tudo uns bichos estranhos, crente. Porque de repente você chega na igreja metodista, você não sabe se é a paz do Senhor, se é a graça de Deus, se é aleluia, irmão. Eu achei engraçado, tinha um irmão lá da igreja metodista pentecostal de não sei onde. Eu falei, igreja metodista pentecostal? Como é que é? Já pensou? Vai abrir uma Pão da Vida pentecostal, metodista, wesleyana, não sei onde. Começa a botar uns nomes, cara. A igreja de Cristo. Em certo momento, em Atos, fala que, acho que em Antioquia, né? Os cristãos foram conhecidos como cristãos pela primeira vez. Imagina, um grupo que estava fazendo um estardalhaço no Império Romano. Ninguém sabia classificar. Falava, eles seguem a Cristo, eles são cristãos. E aí, de repente, esse grupo, em vez de manter essa unidade, obviamente ele manteve essa unidade por muitos anos, até começar a entrar um monte de besteira, ele começou a perder as características e começaram cristão do sul, cristão do norte mais para o leste, cristão do sul mais para o oeste, e aí começou a dividir, e começou a surgir tantas denominações, e isso traz confusão. Então, quando nós estamos falando desse trecho, de nós conservarmos a unidade do Espírito, é uma responsabilidade grande, irmãos. Conservar essa unidade que foi conquistada com alto preço. Com certeza nós teremos pontos de vista diferentes, diversos, várias vezes, nós vamos brigar, nós vamos quebrar o pau, mas o Espírito, ele promoveu, a partir de Cristo, essa unidade. E a igreja precisa conservar essa unidade. Uma coisa que eu entendo da unidade é que a unidade em Cristo, ela vai nos levar para o serviço. Como assim? Vamos continuar lendo o trecho. Efésios 4, de 11 a 16. Efésios 4, 11. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Aí com o objetivo do quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É um trecho um pouco comprido, mas o objetivo, por que eu falei que a unidade leva ao serviço? Ele fala que o próprio Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres. Esses são os ministérios. E quando ele fala, vivam de maneira digna da vocação que receberam, aí eu faço a pergunta, para o que Deus te chamou? Isso é uma pergunta fundamental para a sua vida. Para o que Deus tem te chamado? Eu não sei qual é a área que você atua, eu não sei de que forma você vai edificar o corpo, mas você foi chamado para edificar o corpo de Cristo, para fazer parte dessa família. E ele fala, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esse é o fim por qual cada um nós estamos aqui. Para nós edificarmos o corpo de Cristo, edificarmos a igreja do Senhor. E ele fala, até que todos alcancem a unidade da fé. E até que todos tenham conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade. Se ainda nós não caminhamos nesse sentido, nós ainda somos como aquelas crianças mimadas, que fica berrando no berço até que alguém venha e coloque a mamadeira da nossa boca. Ele está falando que a gente quer que no corpo, cada cristão chegue à maturidade. E isso é revelado quando nós temos uma unidade na fé. Quando nós estamos falando a mesma coisa a respeito de Cristo. Quando não entra naquele debate do que é e que não é, eu acho isso, eu acho aquilo. Porque a palavra de Deus é que fundamenta
as nossas decisões e o nosso comportamento. Então, para que o corpo de Cristo seja edificado, é que nós somos chamados, irmãos. Você tem um papel importante aqui. Hoje, por exemplo, tem coisas aqui que você nem vê. Se eu perguntar para você o que mudou hoje na Pão, eu posso dar meia hora, talvez você não descubra. E talvez para você não seja nada, mas eu achei interessante e eu gostaria de compartilhar. Existem algumas tomadas aqui que foram trocadas hoje. E ninguém chegou para a pessoa e falou assim: ô Pedrão, por favor, vai lá e troca as tomadas. Ele viu que tinha uma urgência, uma necessidade. Foi lá e trocou as tomadas. Ah, mas isso não é nada. Não é nada, mas isso traz uma segurança dos equipamentos que nós estamos ligando na tomada. Ele percebeu uma necessidade, foi lá e supriu. Quantas vezes várias pessoas, líderes ou não, já tiveram essa atitude e nós nem sabemos? Uma vez o filtro lá caiu, alguém estourou a mangueirinha lá e alguém arrumou. E a gente não sabe, a gente só viu um monte de bagunça, às vezes nem passou pano nem nada, mas só viu que aconteceu o fato, mas não se envolveu naquilo. Tudo bem, edificar a igreja não significa só nas coisas materiais. Mas você não pode chegar para uma pessoa que você anda lado a lado e falar: eu te amo, e você não faz nada por ela. As coisas precisam ser demonstradas no dia a dia. As coisas precisam ser demonstradas no cotidiano. Né? E aqui, de repente, Deus coloca a gente neste lugar, nesse templo, para a gente provar o amor por Ele. Através do relacionamento com as pessoas. Através do compromisso com os ministérios. Através dessa edificação do corpo. Nós não precisamos estar numa posição, vamos dizer assim, que o mundo considera algo grande, grandioso, para nós atuarmos. Porque o Senhor chama pessoas para servir. A unidade do corpo leva ao serviço. E nós precisamos orar: Senhor, aonde o Senhor quer que eu funcione no teu corpo? Tem gente que, de repente, o cara não manja nada de teologia, não sabe pregar, não sabe ler a Bíblia, mas o cara tem mau coração e ora por todo mundo. Existem essas pessoas. Elas não são desqualificadas. O Senhor chamou elas para serem intercessoras. Ou existe aqueles que gostam de estudar pra caramba, que ficam horas lendo um livro, não se relacionam muito bem com ninguém, mas de repente pega e começa a dar uma aula que você fala: meu Deus, de onde esse cara está tirando tanta informação que está edificando o meu coração? Eu estou dando alguns exemplos, existem muitos outros que eu nem saberia citar aqui, mas você poderia ser um desses exemplos. Na verdade, você é um desses exemplos, eu sou um desses exemplos. Nós precisamos descobrir como nós podemos edificar o corpo de Cristo. Para qual vocação nós somos chamados? De que maneira nós podemos investir os nossos dons e talentos para abençoar a igreja do Senhor? Então, o servir tem o objetivo de edificar o corpo do Senhor. E o objetivo é que todos alcancem essa unidade e se tornem maduros. Maturidade é uma palavra que talvez a Pão precise ouvir. Nós estamos anos e anos, talvez, lutando pelas mesmas coisas. Talvez apontando os mesmos erros. E isso significa que ainda não atingimos a maturidade em algumas áreas. Eu não preciso ficar acusando. Você sabe no coração, de repente, aonde há uma falha, que sempre você ouve e fala: eu já ouvi isso várias vezes. Mas não há mudanças também. Então, se não há mudança, não houve arrependimento. Se não houve arrependimento, significa que o Espírito Santo ainda não te tocou para mudar uma atitude. E isso vai atrapalhando a obra de Deus. Nós precisamos estar atentos e falar: lembra a pregação passada? Desperta tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti. É uma urgência, desperta, o Senhor está te chamando. Vamos atuar conforme a vontade do Senhor. Vamos procurar saber qual que é a vontade de Deus para nós, para o nosso corpo, para a nossa família. E aí é o tema, né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Tudo funciona bem quando Cristo é a cabeça. Ou cabeça, na verdade, né? Quando Jesus está liderando, quando Jesus é o centro, todas as coisas vão bem. Quando nós queremos tomar a posição de Jesus e liderar, comandar, mandar, desmandar, começam os problemas. Mas se todos tiverem essa unidade da fé, essa unidade no Espírito, a gente vai entender: opa, peraí, o Senhor chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. E no final ele fala para que cada parte realize a sua função. Então, peraí, Cristo, essa pessoa, o que ela é para o Senhor? Ela é isso? Amém, vamos respeitar. Aquela pessoa, ela é assim? Amém, vamos caminhar com ela. E é esse o chamado que Cristo faz para a igreja. Mas, Cristo, ele precisa ser o cabeça. O segundo ponto da mensagem, que daqui a pouquinho nós vamos entrar, vai falar sobre isso. Vai falar sobre o casamento. E Paulo entra nesse ponto fatalmente falando.
para que mostre que realmente Cristo deve ser o cabeça da igreja. E essa parte aqui me chama muita atenção, o finalzinho, né? Cada parte realize a sua função. A pergunta que não quer calar: você tem atuado de acordo com a sua função no corpo? Talvez você nem saiba qual é a sua função no corpo. Primeiro, eu quero te dizer, ela é importante. Então corra para saber qual que é a sua função. Não é uma mensagem acusativa, você precisa fazer algo, não. Mas Deus te chamou para algo, busque isso. Isso vai talvez te trazer muita alegria, vai encher teu coração porque você vai estar fazendo a vontade de Deus. Isso vai dar significado e vai dar sentido para a tua vida. Então quando você descobre o teu chamado, quando você descobre para que você está no corpo de Cristo, e você começa a fazer, como Paulo disse aqui, cada parte realizando a sua função, primeiro, isso vai edificar o corpo, vai trazer glória para o Senhor, vai trazer satisfação para o seu servir. Porque você servir sem direção é um fardo. Você acha que tem que fazer tudo. E você começa a fazer tantas coisas e começa a sacrificar outras, e de repente você fala, cansei, estou de saco cheio. Mas na verdade você não está fazendo o que você devia fazer. Está fazendo o que o outro devia fazer. Então o outro precisa despertar, entender qual é o chamado e fazer aquilo que Cristo manda fazer. E nós devemos nos posicionar e saber para que nós somos chamados. Para a gente entrar no segundo ponto, eu só queria finalizar esse trecho, depois que Paulo vai falar sobre essa questão da unidade, levar o serviço, de nós crescermos em tudo que é o cabeça, ele começa a falar como vivem os gentios. Ele fala, não sejam como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos, que por causa disso eles estão obscurecidos do entendimento de Deus. Ele está comparando, vocês são a igreja, vocês são o povo de Deus, não fica andando como os gentios que não tem nada com Cristo. Então ele começa a falar, a talvez voltar naquele ponto de viver de uma forma digna da nossa vocação. Então ele faz a comparação, não seja como esses caras, eles estão sem entendimentos, eles estão separados da vida de Deus, mas nós temos o Senhor, nós conhecemos Jesus, e por nós conhecermos ao Senhor, nós precisamos andar nele e seguir de acordo com o que o cabeça nos direciona, amém? Agora eu gostaria de ir para o segundo ponto, rapidamente. O segundo ponto é um trecho muito conhecido, Efésios 5, do 21 ao 33. É um trechinho um pouquinho longo, mas ele vai trazer uma ilustração bem clara disso tudo que eu estou falando. Ele começa falando assim, Efésios 5, 21 ao 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a primeira parte que nós selecionamos para estar no PowerPoint. Sujeitar um ao outro no temor de Cristo. Isso aqui está falando com relação ao corpo ainda. Aí ele traz um exemplo mais específico. Ele fala, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. Assim também Cristo em relação à igreja. Porque somos membros do seu corpo. E por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Ok. Primeiro ponto, se nós temos temor a Cristo, nós estaremos dispostos a nos submetermos. Essa palavra submissão, eu fui conversar semana que vem, meu primo vai casar, na verdade ele casou no civil esse sábado, no próximo ele vai casar e me chamou para dar uma palavra, né? Só que eu falei assim, eu não quero chegar lá e falar uma palavra para quem nem entende nada de Deus. E então eu tive um encontro antes com ele, com a esposa, para explicar algumas coisas, porque eu falei assim, vocês estão chamando, eu tive que falar, né, um pastor, né, para eles entenderem o que era. Não, eles não entenderam se eu falasse ministro, eles vão me confundir com o Lula de repente. Mas eu falei assim, vocês precisam entender que aquela mensagem que eu for dar no casamento vai ser uma mensagem que está respaldada pela palavra de Deus.
E eu preciso trazer para vocês esse conceito antes, porque senão não adianta nada, eu vou falar palavras para o vento. Eu quero que vocês entendam que o que eu vou falar aqui é uma verdade de Deus, para o casal. E eu quero trabalhar esse trecho, é um trecho que a gente trabalha muito nos casamentos, né? E aí quando se fala de submissão, parece que corre algo na espinha da mulher, que ela já quer subir e fala, não, porque a mulher não sei o quê, já vira aquele bagunça, e a gente nem consegue explicar o que Deus quer falar com submissão. Só que antes de entrar nessa questão do casamento, o versículo 21 fala, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Como é difícil nós nos sujeitarmos. Eu não sei se vocês têm dificuldade, mas às vezes, vamos supor, a pessoa está no futebol, o cara faz uma estratégia, aí fala, gente, obedece essa estratégia que vai dar certo. Aí o time vai lá e faz o oposto. Aí o técnico, meu Deus do céu, os caras não estão se submetendo ao que eu estou falando. Aí fica um pouco mais duro, e aí vai com mais ênfase, e aí dá aquele estresse. Em contrapartida, um cara que acha que está certo, por exemplo, o Neymar, não vou ouvir o Dunga, eu vou fazer o que eu acho que me der na telha. E aí começa a influenciar os outros jogadores, né? Não vamos seguir o que o Dunga falou, vamos seguir isso que eu estou falando. Esse cara não se submeteu à autoridade, que é o técnico. Aquele técnico está lá por um motivo. E, gostando ou não, é uma questão de hierarquia. É uma questão de você se submeter à função do outro. Então aqui, Paulo fala, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Você não se submete a uma pessoa, ao seu irmão do corpo, porque ele é maior que você, porque ele é melhor que você, ou é mais capaz, mas porque você teme ao Senhor. Isso tem a ver, talvez, com a organização dentro da igreja. Cara, eu amo muito aquele evento, né, do comeback, que aliás vai ter agora em agosto de novo, e já estão querendo chamar a gente vai precisar conversar para ver como é que vai ser. Mas os coreanos, cara, eles brigam muito. Eu estou lá no grupo deles, aí toda hora, saiu fulano de tal, entrou fulano de tal, saiu fulano de tal, entrou fulano de tal. Eu falei, o evento vai ser uma bênção, saiu fulano de tal. O que acontece que esse entra e sai, meu? Eu acho estranho. Aí esses dias o cara que coordena o evento, um tempo atrás estava lá, saiu do grupo. Eu falei, o cara que coordena saiu do grupo. E aí ele me mandou uma mensagem, me adiciona lá no grupo. Eu fui ver, eu era administrador. Eu falei, eu nem sou coreano. Ele falou, me adiciona lá no grupo e me coloca como administrador. Eu falei, mas Roger, sei lá, Roger. Eu falei, eu nem sei, eu sou administrador. Você é, então tá bom, vai. Coloquei ele como administrador e ele começou a divulgar as coisas. Eu falei, os caras são tudo doidos. Eu falei, é a igreja de Cristo, meu. Como é difícil a gente parar e se submeter, né? Algumas reuniões, de repente, a gente já teve, já foi um pouco calorosa, né? Mas a palavra de Deus fala, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É um princípio. Fala, eu acho que o louvor está ruim. Tá bom, deixa eu me submeter a você. Por que está ruim? Fala comigo. Né? Vamos ouvir um outro. Vamos caminhar junto, mas não pela questão da capacitação intelectual de cada um, mas pelo compromisso que tem com o corpo. Porque às vezes eu entendo, né, que essas divisões, essas brigas acontecem, mas para que elas sejam saudáveis e dê algum fruto, precisa ter a maturidade que a gente já trabalhou antes, precisa ter esse compromisso com o corpo. Senão o que nós vamos falar? O que eu posso falar que está ruim se eu não estou nem envolvido com o negócio? Então nós precisamos nos envolver, andar nessa unidade e se sujeitar um ao outro por temor a Cristo. Porque o fim é a edificação da igreja. E nós cansamos de ler esse trecho de Efésios, mas é uma palavra que talvez dite para onde nós estamos indo, rumo à igreja gloriosa. A igreja que o próprio Senhor cuida e torna ela santa, sem mancha, sem ruga, e prepara ela. É essa igreja que o Senhor quer encontrar. Não é essa igreja toda dividida, toda estranha, né? Então vamos voltar na questão da palavra da submissão. No nosso tempo ela é muito mal vista. E eu fui pegar um dicionário comum. Se você botar no Google e colocar lá submissão, você vai encontrar duas classificações que eu achei super interessante, porque a primeira, ela é referente à lei. Então submissão é a condição em que se é obrigado a obedecer. É uma sujeição, uma subordinação. Quando você fala de lei, você está sendo obrigado a cumprir. Aí eu te pergunto, será que é isso que Cristo quer para a igreja? Você é obrigado a se submeter, a se sujeitar um ao outro? Não. Porque aí vem outra explicação, que a submissão é a disposição para obedecer, ou aceitar uma situação de subordinação, obediência. Totalmente diferente. E quando Paulo usa essa ilustração, ele está falando exatamente isso. A submissão, ela é uma escolha, ela é uma disposição, ela é uma subordinação de obediência.
Não algo cego, eu tenho que obedecer, porque senão tem um jugo sobre mim, eu vou ser lançado para morrer no cárcere, não. Então, para manter essa unidade, é necessário se sujeitar. É impossível, como eu falei, se vocês lembrarem da Copa que o Brasil perdeu de 7-1, o que os jornalistas mais comentaram no dia seguinte foi que o Thiago Silva não tinha feito nada, porque ele era o líder, ele tinha que ter tomado uma posição, e ele ficou lá amargurando o jogo. Na verdade, acho que foi no jogo seguinte, que ele não teve uma postura de líder. E a outra coisa que observaram no jogo da Alemanha é que o Scolari, estou profetizando já para o próximo, hein? O Scolari, está amarrado, né? Ainda nem foi curada essa ferida, né? Já pensou, vem outra? Mas aí o Scolari falou que ele já tinha perdido o controle do grupo. E os próprios jogadores começaram a dizer o que eles deviam fazer em campo. Ou seja, não havia mais submissão. Falou assim, você não sabe o que você está fazendo, senta aí, Scolari, você não tem nada para oferecer. Agora a gente vai fazer um esquema aqui e vamos tentar virar o jogo. Aí tomaram mais um, mais um, mais um, e assim foi. Pega o vídeo. Eu lembro os caras comentando assim, e aí, para achar um culpado da situação, falaram, porque o técnico não soube mais liderar e os jogadores estavam tomando a frente. Foi uma questão de caos, mas às vezes isso acontece na igreja. E o que Jesus está falando é, vamos nos submeter, vamos nos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. Tudo que nós fazemos na igreja, tudo, talvez até uma pessoa que tenha sido um pouco mais incisiva com você, talvez até eu em alguns comentários, que eu falo, tem que ser assim, eu gostaria que fosse assim, eu tenho que mudar isso. Tudo está sendo feito por temor a Cristo, porque nós queremos edificar o corpo. Você talvez tenha algo no seu coração com relação à igreja, mas guarda essa palavra, por temor a Cristo. Nós permanecemos juntos, nós mantemos essa unidade, por temor a Cristo, porque nós amamos Ele. Se esse vínculo com o cabeça está ajustado, as coisas vão bem também na igreja, as coisas vão bem na nossa família, mas nós precisamos estar alinhados com aquele que é o cabeça e nos submeter a Ele. O mistério que Paulo fala, para caminhar para o final da mensagem. Esse mistério que ele indica é o casamento, né? E o casamento é uma imagem de Cristo e da igreja. Alguns falam, né, não só uma imagem, falam que é uma metáfora, uma ilustração, até mesmo uma parábola, para explicar para as pessoas o relacionamento de Jesus com a igreja. Eu lembro que quando eu era bem mais novo, que eu estava ali orando para Deus me dar uma companheira e tal, eu li esse trecho, e aí quando chegava nessa parte do mistério eu pulava, porque eu estava mais interessado em resolver minha situação. Mas a verdade que Deus está ensinando aqui na palavra de Deus, na palavra que Paulo está escrevendo, é que o mistério maior disso tudo é o relacionamento que Jesus tem com a sua igreja. E ele traz essa ilustração do casamento para a gente entender, muito mais do que uma regra para o seu casamento, ou para o seu futuro casamento. É uma metáfora da maneira como Cristo vê a igreja. Ele fala que Cristo, na verdade, o que Paulo está mostrando é como Cristo se relaciona com a igreja, como eles vivem entre eles. Agora pega, por exemplo, traz para o passado, o Antigo Testamento. Deus amava Israel. E várias vezes ele tratou Israel como o quê? Adúltero. O que é o adúltero? Infiel. Que abre mão de um relacionamento para se juntar a um outro relacionamento. Então Deus vira para o povo dele e fala assim, vocês são adúlteros. Vocês quebraram a minha aliança. Só que na situação com Cristo é diferente, ao mesmo tempo é parecido. Porque Jesus, cara, eu não quero estar numa posição de brigar com Jesus pela igreja. Tem que falar amém, Senhor, a igreja é sua, tua esposa, tua noiva. Eu não quero falar que ela é feia, que ela é gorda. Né? Tem que ter respeito pela noiva do Senhor. Porque no Novo Testamento, quando Jesus faz a obra na cruz, a igreja é igreja. Não é como Israel, que tem um remanescente. Tem uns caras bonzinhos que ainda se reservaram. Não, é diferente. Porque na igreja, você fala assim, mas tem o joio no meio do trigo. Se é joio, cara, não é igreja. Está no meio, mas não é igreja. A igreja foi comprada por um alto preço. Então Cristo vai defender com unhas e dentes a sua noiva. Eu queria fazer um exemplo aqui, mas acho que ia ficar meio mal, né? Eu queria pegar alguém que é casado e eu falar assim, eu quero falar uma palavra para sua esposa. E começar a ofender a esposa do cara. Qual seria a reação desse cara? Um cara normal, vai. De repente o cara é um pouquinho mais doido, ele ia avançar em mim e me bater. Mas a reação normal é você não aceitar.
Quem é você para falar da minha esposa? O que você sabe sobre a minha vida com a minha esposa? É a mesma coisa Jesus e a igreja. É inaceitável a gente condenar a igreja. É inaceitável. Porque não existe, como no povo de Israel, uma divisãozinha lá dos caras que vão mal, dos caras que vão bem. Ou é igreja ou não é igreja. Ou foi remido pelo sangue do Cordeiro, ou não foi remido pelo sangue do Cordeiro. Ou busca a santificação, ou busca a vida com Deus, ou está indo para o buraco. Então nós que estamos aqui, reunidos aqui, nós queremos buscar essa unidade, nós queremos amar o Senhor, nós queremos nos submeter a Ele e saber que é Ele que traz todo o bem para a igreja. A comparação que ele faz é até interessante, né? Porque se você pensar nos homens, ele fala assim, o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. Aqui na Pão é visível. Se o cara não cuida do corpo, né, malhando, fazendo as maratonas, correndo, com certeza ele se alimenta muito bem. Aqui na igreja ninguém deixa de fazer isso. Cuidar do próprio corpo, comer aquilo que gosta, fazer uma dieta com várias coisas variadas e tal, e também de vez em quando um exercício. O pessoal da Pão tem essa cultura, é bom. Mas ele pega esse exemplo e fala, ó, homem, Jesus também faz isso com a noiva. Ele cuida do corpo. O corpo é a igreja, amém? Da mesma forma, ele fala, ninguém jamais odeia o próprio corpo, mas antes alimenta e cuida desse corpo. Assim também Cristo em relação à igreja. Ele que é o esposo, ele que ama a sua noiva, ele está alimentando, ele está trazendo provisão, ele está trazendo proteção, o próprio Jesus. E às vezes a gente fica meio pirado, porque a gente acha que tem que fazer alguma coisa pela noiva, mas na verdade Cristo já fez tudo e ele continua fazendo. Então essa ideia do Antigo Testamento a gente tem que ter como uma lição. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, porque Jesus já nos colocou nessa posição de igreja gloriosa. De novo, a nossa vocação, ela traz responsabilidades, ela traz compromisso. E o ser igreja é uma grande responsabilidade, porque nós estamos diante de um mundo mau, nós estamos diante de um mundo que olha a igreja e ofende a igreja, mas não sabe o que é igreja. E se nós cristãos não sabemos o que é igreja também, nós estamos pior que eles, porque nós nem sabemos como o Senhor cuida da igreja. E aí ele traz essa ilustração do casamento para mostrar, ó marido, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Ele deu a própria vida pela igreja. Então você, maridão, futuros maridos, os jovens aí que acham que está longe de acontecer, talvez esteja um pouquinho, mas espera aí que Deus vai abençoar. Ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. E a mulher, a palavra que causa pavor hoje em dia, seja submissa aos seus maridos. A igreja, eu pergunto hoje, eu não quero ofender a igreja, Senhor Jesus, mas nós, como igreja, nós somos submissos ao Senhor? O Senhor fala, vai por todo mundo e prega o evangelho, né? Façam discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de repente a gente fica esperando o nosso grupo de cristãos promover algo para a gente fazer isso. Fazer aquilo que o Senhor mandou a igreja fazer. Ele fala sobre obediência, ele fala sobre fidelidade, ele fala sobre oferta, ele fala sobre tudo. Porque ele fala, eu vou cuidar da minha igreja. E eu quero ver a minha igreja prosperar. Eu quero ver a igreja se crescer forte, ser edificada. Mas aí eu pergunto, e a igreja se comporta de que forma? Nós, como parte do corpo de Cristo, como nós nos comportamos diante desse chamado de ser submissa ao nosso marido? É forte. E as mulheres conseguem sentir isso muito na pele, no dia a dia de casamento, né? Então, mulheres que estão casadas e mulheres que vão casar, sejam submissas ao seu marido. Em tudo. Né? Porque a igreja se submete a Cristo. Até deu arrepio agora, falei, meu Deus do céu. O John Piper, eu li uma coisa interessante, que ele fala sobre a liderança do marido e da submissão da esposa. Eu acho que a classificação que ele fez abre um pouco a nossa mente para essa visão bitolada do que é submissão, do que é liderança. Ele fala que a liderança, atenção, para os homens, a liderança é para as mulheres também, porque aí vocês podem cobrar os seus maridos. A liderança é o chamado divino para que o marido assuma a responsabilidade primária pela liderança semelhante à de Cristo, onde deve servir, proteger e trazer provisões para o seu lar. Então o homem entende que essa liderança é você chamar a responsabilidade do lar e ser o cabeça do lar, trazendo proteção, trazendo provisão e sendo servo, uma liderança que serve.
E a submissão, em contrapartida, para as mulheres e também para os maridos que quiserem dar uma cutucada na esposa, a submissão é o chamado divino de uma esposa para honrar e afirmar a liderança de seu marido, ajudando-o a caminhar de acordo com os seus dons, chamado e vocação. Não tem nada como o mundo vê da submissão da mulher. Ela é auxiliadora do marido. E a igreja tem que olhar para Cristo e falar: Senhor Jesus, aonde você vai que eu estou indo atrás, porque eu quero honrar a sua liderança. É esse exemplo, irmãos. Às vezes a gente pega o texto e traz simplesmente para a questão do casamento. Quando que ele fala: o casamento, como Deus criou, é isso. E nós queremos trazer a lei e falar: você tem que se submeter. Não, você tem que me amar como cristão ou igreja. E fica aquela guerra, não tem nem unidade. Mas a unidade a gente já trabalhou nos outros capítulos aqui. A unidade, uma só fé, uma só esperança. E o casal, quando se une, é para que Cristo seja o cabeça. E eles são um, eles se tornam uma unidade. Jovens, atenção, uma unidade. Não fica aí se espalhando por tudo quanto é canto do mundo com qualquer pessoa. Esperem no Senhor. É importante a gente falar isso, porque isso traz muito prejuízo para a vida emocional das pessoas. Vai querer pular de galho em galho, experimentar aqui, experimentar ali, você está fragmentado. Seja um com a sua esposa, que o Senhor tem para você. E os maridos que já casaram, as esposas que estão casadas, lembrem-se dessa unidade. A pregação, o primeiro ponto, fala sobre unidade em Deus. O casal é a oportunidade do mundo ver Cristo muito mais do que nós solteiros. Quando você casa, quando você procura alguém para casar, é impossível que essa pessoa e você não somem para edificar o corpo de Cristo. Porque ali se potencializa o chamado, ali se potencializa a vocação. Você se une com o propósito de honrar mais ao Senhor. Não estou falando que você precisa ir para as missões, ir para a Indonésia, ir para a Índia, mas o seu relacionamento, ele está falando e comunicando muita coisa. Ele está falando assim: jovens, é possível ter um casamento santo. Jovens, é possível nós influenciarmos, porque nós estamos obedecendo a palavra de Deus. E isso faz parte já do chamado de cada um. O casamento, ele deveria impulsionar o cristão para viver coisas maiores, para avançar, para edificar o corpo, para tornar a igreja gloriosa. Então, irmãos, vamos trabalhar isso no relacionamento. Para os que estão casados, obviamente, e para aqueles que não estão, tenham isso em vista. Nós temos que aguardar no Senhor, que o nosso relacionamento vai trazer bênção. Que o nosso relacionamento não é assim: eu gostei de você, você gostou de mim, nós somos lindos uns para os outros, nós podemos sair e comer à luz de velas todas as noites e viajar para ver todos os luares de todos os... Não. É um relacionamento que vai trazer para o mundo uma luz. E essa luz é Cristo, através do casal, amém? Solteiros, nós também temos essa responsabilidade de ser luz. Mas fala: só vou ser luz quando eu casar. Não, não faça isso, porque senão você não vai casar. O Senhor não vai deixar, não vai te entregar uma filha dele para você ser luz desse jeito. Então nós precisamos nos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. E o relacionamento de casamento tem muito a ver com isso. O mundo, ele está esperando pessoas que sejam coerentes com a mensagem que a gente prega. Então não é possível que no nosso meio surjam muitos divórcios. Eu sou filho de pais divorciados. E é uma dor muito grande, porque eu sei a fidelidade que minha mãe tem. Eu sei que meu pai, por muitos anos, caminhou no caminho do Senhor. Mas algo aconteceu. Algo eles permitiram acontecer. E eu não sei também explicar além disso. Não é questão de acusar um ou outro. Mas a questão é: será que eles se sujeitaram uns aos outros por temor a Cristo? Será que eles souberam trabalhar esse mistério que Deus está dando? Então a gente tem que estar atento, irmãos. Porque o inimigo, ele quer destruir as vidas. O inimigo, ele quer ceifar. E Jesus está orando por nós, para que a nossa fé não desfaleça. Amém? Então, foi para isso que nós trabalhamos essa ideia inicial, né, de crescer naquele que é o cabeça. Porque se nós não crescemos naquele que é o cabeça, nós não vamos atingir essa unidade. Nós não vamos atingir a unidade com o Espírito, nós não vamos atingir a unidade com Cristo, nós não vamos nem conseguir servir. Então nós precisamos crescer naquele que é o cabeça e nos submeter ao Senhor. E eu vejo que, talvez o mais importante para você guardar: Jesus ama a igreja. Jesus ama o corpo dele. Ele cuida do corpo.
E nós não somos advogados dele, ele que é o nosso advogado. Então, seja igreja, seja o corpo de Cristo. Viva de maneira digna da vocação que o Senhor chamou cada um de nós. Porque assim nós vamos fazer com que o corpo de Cristo seja edificado e se torne essa igreja gloriosa que o Senhor espera. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa tarde e também queremos agradecer ao Senhor pela unidade que o Senhor promove no meio da tua igreja, Senhor. Nós trabalhamos alguns conceitos aqui, Senhor, e talvez coisas que não sejam muito fáceis de aplicar ou de vivenciar, Senhor Jesus. Mas a tua palavra é real, ela é viva. E nós queremos andar em unidade. Nós queremos primeiramente estar unidos ao Senhor. Nós queremos reconhecer o Senhor Jesus como nosso cabeça. Queremos obedecer, Senhor. Queremos nos submeter à tua vontade, Senhor Jesus. E nós queremos sim andar de maneira digna do nosso chamado em Cristo. Nós queremos orar, Senhor, principalmente pelos jovens que ainda não casaram, por aqueles que estão casados, talvez enfrentando aí os primeiros passos do relacionamento. E nós queremos orar para que o Senhor venha a ser aquele que traz a paz. A paz para os corações que estão ansiosos, a paz para os corações que talvez não saibam lidar com essas situações iniciais ou uma situação de espera. Mas nessa mensagem, Senhor, nós vimos como o Senhor ama a tua igreja, como o Senhor cuida de cada um de nós. E por isso nós queremos descansar em Ti. Queremos orar para que os matrimônios sejam fortalecidos pelo Senhor. Para que os maridos possam honrar os seus compromissos com as suas esposas. Para que as esposas possam honrar o compromisso com os seus maridos, Senhor. E que o Senhor venha levantar pessoas maduras aqui, Senhor, para direcionar os nossos jovens também. Que nós solteiros, nós jovens que estamos aí buscando algo, Senhor, nós possamos esperar em Ti, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Não importa a idade, Senhor, porque o Senhor não colocou na Tua palavra uma idade onde nós devemos casar ou não. O que importa é o nosso coração, e eu peço que o Senhor venha nos proteger de todo mal. Protege os nossos jovens de cada mal, Senhor, que pode ser encontrado por aí. Guarda, Senhor, o coração puro dos nossos jovens. E que eles sigam o Senhor de todo o coração, sabendo que o Senhor vai honrar essa espera, Deus. Senhor, nós entendemos que o Senhor trouxe essa ilustração do casamento porque é algo tão importante, Senhor, para o ser humano. Mas o Senhor ao mesmo tempo nos conforta dizendo que o Senhor é o nosso esposo. E lá em Apocalipse a noiva e o Espírito estão dizendo: vem, Senhor, vem, Jesus. O que nós mais queremos é a Tua presença, Senhor. Porque um relacionamento sem a Tua presença, ele é desastroso, Deus. Ele vai trazer feridas, ele vai nos afastar de Ti, Senhor. E esse relacionamento vai nos impedir de viver essa vocação, Senhor Jesus. Portanto, eu oro para que o nosso coração se converta à Tua palavra, para que o nosso coração busque essa integridade de relacionamento, e isso começa já dentro da igreja, começa nas nossas famílias, nos nossos lares. Trabalha a fidelidade no coração de nós, Senhor, do Teu povo, e nós queremos honrar a cabeça que é Cristo. Nos submetemos a Ti, Senhor, e agradecemos por tanto amor que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus.